Bom dia, eu, Jana Batista do Primeiro 18 e minha equipe composta por Giovana Máximo, Giovana Gasparzinho, Luiz Gustavo, Raíssa Rosa e Tamires, vamos falar sobre óxidos e o meio ambiente. O meio ambiente é o meio em que os seres estão inseridos, bem como suas condições ambientais, biológicas, físicas e químicas. Ou seja, quando falamos de recursos naturais, estamos basicamente fazendo referência ao meio ambiente, pois tudo que utilizamos no nosso dia a dia depende diretamente e indiretamente dele. O efeito estufa corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da Terra. Essa camada é composta principalmente por gás carbono, metano, óxido nitroso e vapor de água é um fenômeno natural fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois sem ela o planeta Terra poderia se tornar muito frio, invisibilizando a sobrevivência de diversas espécies. Normalmente, parte da radiação solar que chega ao nosso planeta é refletida e retorna diretamente para o espaço. Outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre. É uma parte retirada por essa camada de gases que causa o chamado efeito estufa. O problema não é o fenômeno natural, mas o agravamento dele. Muitas atividades humanas emitem uma grande quantidade de gases formados do efeito estufa. Essa camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor na Terra, aumentando a temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos e ocasionando o aquecimento global. O aquecimento global é o aumento da temperatura de média dos oceanos e a camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ser consequência das causas naturais e atividades humanas. Isso deve ser principalmente o aumento das emissões de gases na atmosfera, que causam um efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. O ozônio é formado por reações fotoquímicas, basicamente radiação solar em comprimento de onda ultravioleta e infravermelha. Dissuadiam as moléculas de oxigênio formado por oxigênio atômico. Por sua vez, este reage com O2, formando o oxigênio. É aí que o oxigênio é distribuído reagindo com outras moléculas de oxigênio atômico, ou com o O2. Após sua distribuição, o ciclo de formação se inicia novamente. Com a concentração de ozônio a maior na estratosfera, essa camada, conhecida também como camada de ozônio. Essa camada de ozônio estratosférico observe esta radiação ultravioleta. É uma parte de outros tipos de radiação ultravioleta, protegendo os seres vivos presentes na superfície terrestre. Quando se fala da distribuição da camada de ozônio, isso envolve um processo fora do ciclo normal de formação de distribuição de ozônio. Em resumo, gases como clorofluorcarbonos aceleram a distribuição de oxigênio, facilitando a entrada de raios ultravioletas na superfície da Terra. Segundo o papel do ozônio, assume e situa-se em outras camadas da atmosfera, a troposfera, que é a camada que vivemos. Esse tipo de ozônio pode ocorrer naturalmente em baixas concentrações. No entanto, o que torna um poluente altamente tóxico e essa presença de outros poluentes que provocam o desequilíbrio dos processos de consumo e formação do ozônio. Para os seres humanos e outros animais, o ozônio pode provocar irritação nos olhos e vias respiratórias, diminuindo a capacidade pulmonar, intensificar problemas cardiovasculares,
além de aumentar a mortalidade infantil por causas respiratórias, em dias e locais com altos níveis de poluição. As geleiras, também denominadas glaciares, são formadas pelo acúmulo de neve em determinados locais, processo que pode levar até 30 mil anos para se caracterizar. A neve é cristalizada e compactada em camadas, formando uma extensa massa de gelo. Esse fenômeno é mais comum em regiões de alta latitude e nas cordilheiras. Vale ressaltar que essa região são extremamente importantes para a manutenção da vida na Terra, já que estão armazenadas cerca de 70% da água doce existente no planeta. A Antártica, com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, é a maior geleira terrestre. Essa região abriga aproximadamente 90% do gelo do planeta. O manto do gelo da Groenlândia é uma vasta massa de gelo que cobre aproximadamente 80% da superfície da Groenlândia e é a segunda maior massa de gelo do mundo. Sabe-se que quase 77% da água doce do mundo faz parte da camada de gelo, das quais aproximadamente 90% estão localizadas na Antártica, e que os outros 10% nas calotas polares na Groenlândia. No sequestro de carbono é o termo utilizado para indicar a exclusão do gás carbônico, CO2, da atmosfera e transformar em oxigênio O2. Esta técnica é feita de forma espontânea pelos oceanos, florestas e solos. Chuva ácida. A chuva ácida é consequência da poluição atmosférica, com óxidos ácidos que agem com a água da chuva, produzindo ácidos fortes. As chuvas comuns já são naturalmente ácidas, pois mesmo em lugares não poluídos, na atmosfera há, por exemplo, o gás carbônico CO2, que é um óxido ácido que age com a água da chuva e gera o ácido carbônico. Esse tipo de chuva naturalmente ácida possui pH em torno de 5,6 e não é considerada nocivo. Chama-se de chuva ácida qualquer chuva com pH menor que 5,6. Em lugares populosos em que há grande quantidade de veículos e em centros industriais, são comuns chuvas ácidas com pH igual a 4,5. Já se registraram chuvas com pH igual a 2. Entre os óxidos de nitrogênio, o principal é o NO2, que pode estar presente na atmosfera naturalmente por meio das reações entre os gases nitrogênio e oxigênio, catalisadas por relâmpagos ou ser originada das combustões em motores, a explosão dos automóveis movidos a combustíveis fósseis. O ácido nítrico é considerado o segundo maior responsável pela chuva ácida. Esse tipo de chuva ácida pode, ao longo do tempo, causar graves problemas ambientais. Bom, a chuva ácida provoca várias consequências, entre elas a contaminação do lençol freático, corrosão da pintura de carros e motos, extinção de animais e vegetais, surgimento de doenças pulmonares, empobrece o solo, causando erosão e destruindo lavouras e plantações, morte de peixes que vivem em rios, onde o pH é quase neutro, degradação de construções e monumentos históricos. Poluição atmosférica. Poluição atmosférica é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente. Esse tipo de poluição se dá com substâncias que são chamadas de poluentes atmosféricos e existem em formas de gases ou partículas provenientes de formas naturais ou fontes artificiais, produzidas pelas atividades humanas. Bom, existem várias atividades e fatores que são causa da poluição atmosférica. Essas fontes podem ser divididas em duas categorias: fontes naturais, poeiras de fontes naturais, como as de áreas desérticas, metano emitido no processo de digestão dos animais. Essa emissão é aumentada pela ação humana devido ao grande número de animais criados para alimentação, como o gado, por exemplo, que corresponde a uma grande parte das emissões de metano no meio ambiente. Fumaça e monóxido de carbono emitido nas queimas naturais. Atividade vulcânica, que emite diversos poluentes como cinzas em grandes quantidades, podendo assim causar danos terríveis. Atividade microbiológica, nos oceanos, liberando gases sulfurosos. Decaimento radioativo dos minerais, rochas. Emissões por plantas de compostos orgânicos voláteis, COVs. Decomposição de matéria orgânica. Fontes antropogênicas causadas pela humanidade.
fábricas, usinas de energia, incineradores, fornalhas e outras fontes estacionárias, locais que utilizam a queima de combustíveis fósseis ou de biomassa, veículos automotores como carros, motos, caminhões e aviões, queimadas controladas na agricultura e no gerenciamento de florestas, aerossóis, tinta, spray de cabelos e outros solventes, decomposição dos resíduos orgânicos, que gera metano, emissão de amônia pelo uso de fertilizantes e atividade mineradora. Monóxido de carbono, CO, um gás incolor, inodoro e tóxico, produzido principalmente pela queima não completa de combustível. Ele causa interferência no transporte do oxigênio no nosso corpo, podendo causar asfixia. Dióxido de carbono, CO2, é uma substância fundamental para os seres vivos. Os vegetais utilizam o dióxido de carbono para realizar sua fotossíntese. O gás é produzido no processo de respiração celular, mas possui outras fontes que são causa de boa parte de poluição atmosférica. Óxidos de nitrogênio, NOx, em especial o dióxido de nitrogênio, NO2, é um grande fator de poluição do ar. Esses óxidos são gases altamente reativos, formando duramente a combustão pela ação microbiológica ou por raios. Na atmosfera, o NOx reage com compostos orgânicos, voláteis e o monóxido de carbono, produzindo ozônio troposférico e também oxidado em ácido nítrico, que contribui para a chuva ácida. Compostos orgânicos voláteis, COVS. Esses elementos que integram a poluição atmosférica são químicos orgânicos emitidos por várias fontes, incluindo a queima de combustível fóssil, atividades industriais e emissões naturais da vegetação e de queimadas. Alguns COVs ou VOCs, na sigla em inglês, de origem antropogênica, como benzeno, são poluentes cancerígenos. O metano é um composto orgânico volátil que contribui para o efeito estufa e é cerca de 20 vezes mais potente que o monóxido de carbono. Amônia, NH3, emitida principalmente pela agricultura devido ao uso de fertilizantes na atmosfera. A amônia é um tipo de poluição atmosférica que reage formando poluentes secundários. Material particulado MP. São partículas finas de sólidos ou líquidos suspensos. Esse material ocorre naturalmente a partir de erupções vulcânicas, tempestades de areia, formação de nevoeiros e outros processos naturais. A ação humana produz MP em atividades industriais, mineração de combustíveis fósseis, entre outros. Na atmosfera, esse material causa danos à saúde. Quando menor a partícula, maiores os efeitos provocados. Alguns efeitos causados pelo material particulado são os problemas respiratórios e o do coração. Ozônio troposférico, O3. Apesar de ser extremamente necessário na atmosfera para bloquear a radiação solar, o ozônio que é formado na troposfera, a partir de reações com outros poluentes, é uma forma de poluição atmosférica que causa diversos danos para a nossa saúde, como irritação e problemas respiratórios. Efeitos da poluição do ar. Entre os principais efeitos da poluição atmosférica estão doenças respiratórias e problemas ambientais. Efeitos da poluição do ar na saúde humana. Irritação na garganta, nariz e olhos, dificuldades de respiração, tosse, desenvolvimento de problemas respiratórios, agravamento de problemas cardíacos ou respiratórios como a asma, diminuição de capacidade pulmonar, aumento de chance de ataques cardíacos, desenvolvimento de diversos tipos de câncer, danos ao sistema imunológico, danos ao sistema reprodutivo. O Protocolo de Kyoto foi um acordo internacional que tinha como objetivo a estagnação e redução das emissões de gases do efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, que atua diretamente no aquecimento global. Foi assinado em 1997 e entrou em vigor no ano de 2005. Estabeleceu metas a serem cumpridas pelos países desenvolvidos para a redução das emissões. Algumas medidas foram propostas para alcançar o resultado almejado. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, não tinham metas para a adoção, o que gerou bastante desconfiança de nações desenvolvidas. Os Estados Unidos não ratificaram o acordo e o Canadá saiu dele em 2011. As medidas foram prorrogadas mediante uma reunião em Doha em 2012 e entraram em vigor em 2013. Em 2015, um novo acordo mais abrangente foi adotado,
o Acordo de Paris, que entrou em vigor em 2016 e se tornou um substituto do Protocolo de Quioto. Foi assinado inicialmente por 84 países. As últimas novidades em proteção do meio ambiente são projetos sociais como o plantio de árvores, a educação ambiental e a recuperação de nascentes. O projeto Coral Vivo recentemente instalou estruturas autônomas de monitoramento de corais no litoral de São Paulo. E em parceria com o Instituto Oceanográfico da USP, a equipe implantou uma estrutura que permite a colonização por meio de organismos que habitam o fundo dos mares. Em Abrolhos, o projeto Baleia Jubarte tem utilizado a bioacústica, uma ciência que combina a biologia e a acústica para o estudo da produção sonora dos animais. Além disso, nesta temporada haverá a coleta de borrífos, que é a respiração da baleia jubarte, com o objetivo de estudar patógenos. Ainda será realizada uma pesquisa para avaliar a importância das baleias jubartes para o ecossistema de Abrolhos, incluindo a alimentação de outras espécies. Na base Sauípe, da Fundação Projeto Tamar, em Mata de São João, foi realizado um estudo de granulometria de areia que possibilitou aprofundar conhecimentos sobre o impacto da mudança climática na reprodução da tartaruga cabeçuda, uma das espécies vulneráveis à extinção. Características abióticas como a temperatura, a umidade, a taxa de oxigenação na areia, entre outras, podem interferir na eclosão dos ovos e no comportamento dos filhotes. Assim, os estudos mostraram que a transferência de ovos depositados em locais de areia fina para locais de areia granulométricas mais favoráveis podem ser uma alternativa para elevar a taxa de sucesso da eclosão dos ovos da espécie. O que você faria para ajudar a conservar as florestas? Um dos grandes desafios científicos atuais, daqueles que inspiram cientistas, unem estudiosos, mobilizam governos, empresários e organizações da sociedade civil, é o combate à mudança climática. São muitas ideias, uma série de projetos sendo testados e muitas soluções interessantes. Entretanto, a melhor contribuição segue sendo a mais natural e simples de todas: as árvores. Por meio do sequestro ou captura de carbono, as árvores promovem a redução do efeito do gás carbônico na atmosfera, e esse processo é realizado naturalmente pelo crescimento dos vegetais por meio da fotossíntese e pela absorção do oceano e do solo. Mas as árvores não são essenciais apenas para a nossa atmosfera, elas têm esse papel também para a nossa biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta. Um levantamento publicado pela revista Nature, envolvendo pesquisadores de vários países, mostrou que a restauração de apenas 30% das áreas prioritárias da Terra sequestraria 49% do aumento total de carbono na atmosfera desde a Revolução Industrial e ainda evitaria a extinção de 71% das espécies ameaçadas atualmente. Meu nome é Raissa Rosa e hoje eu vou falar sobre alguns dos projetos do Norte e Nordeste, a recuperação da Caatinga, alguns projetos do Sudeste e Centro-Oeste e entre outros assuntos. Bem, o projeto Fogão do Mar, por exemplo, ele tem como foco a implementação de fogões ecoeficientes que contribuem para a redução da poluição do ar e os impactos para a saúde humana associados à queima ineficiente da lenha utilizada na cocção domiciliar e o processamento de mariscos e pescados. Além da redução da degradação florestal, cerca de 2.800 famílias serão beneficiadas com essa utilização de tecnologia na Bahia. Já no Pará, o Mangue da Amazônia irá recuperar 12 hectares de cobertura vegetal de manguezais e promover a recuperação e conservação da biodiversidade local, em linha com o Plano Nacional de Conservação dos Manguezais. O projeto se destaca ainda por suas ações de educação ambiental no âmbito da primeira infância e ensino fundamental. Recuperação da Caatinga. O único bioma totalmente brasileiro, a Caatinga, ela recebe atenção especial de 3 projetos. O Vale Sustentável, que atua no enriquecimento da cobertura florestal com espécies nativas em áreas suscetíveis à desertificação no Rio Grande do Norte, recuperando cerca de 150 hectares de vegetação. O Florestando Semiárido é um projeto que objetiva realizar ações em 12 municípios da Paraíba, com a recuperação de 85 hectares de vegetação e a implementação de tecnologias sociais para melhoria de recursos hídricos e disponibilizando água. Outro projeto, o Recupera Caatinga, em Pernambuco, promoverá a recuperação de 90 hectares nas áreas de 3 comunidades quilombolas, 30 hectares de matas ciliares de riachos e rios e 30 hectares de áreas degradadas.
projeto no Sudeste e Centro-Oeste. No Rio de Janeiro, o projeto Sertão Carioca irá contribuir para a conservação dos recursos naturais de floresta urbana e sua área de amortecimento, que é o trecho de transição no entorno de unidade de conservação do Parque de Pedra Branca, e que serve como um filtro para reduzir impactos negativos externos. O projeto irá utilizar ainda estratégias de uso e manejo sustentável de biodiversidade que valorizem o conhecimento tradicional associado. Já o projeto Corredor Caipira irá atuar em 5 municípios de São Paulo e tem como objetivo restaurar 45 hectares e a conexão de paisagens por meio de corredores ecológicos, que são faixas de ecossistemas que promovem a ligação entre fragmentos florestais, importantes por garantir o deslocamento de animais e a dispersão de sementes. O Tradição e Futuro na Amazônia se estende por 12 municípios no Pará e Mato Grosso, em especial as 5 terras de indígenas Caiapo. O projeto realiza ações de apoio e conservação da biodiversidade local de mais de 11 milhões de hectares da Amazônia e do Cerrado. Atua ainda por meio de ações com foco na capacitação para a geração de renda dos povos indígenas, cuja vulnerabilidade pode ser aumentada pelo baixo poder aquisitivo, trazendo consequências negativas para sua saúde, cultura e meio ambiente. O Brasil no atual contexto, Amazônia e sua importância mundial. A floresta amazônica representa 1/3 das florestas tropicais do mundo. O desmatamento na região representa hoje a liberação de 200 milhões de toneladas de carbono por ano, desempenhando papel imprescindível na manutenção de serviços ecológicos, tais como garantir a qualidade do solo, dos estoques de água doce e proteger a biodiversidade. Processos como a evaporação e a transpiração da floresta também ajudam a manter o equilíbrio climático fundamental para outras atividades econômicas, como a agricultura. A região amazônica tem um papel importante no uso múltiplo dos recursos hídricos. A região amazônica concentra 20% de água doce do planeta. A manutenção de florestas nas margens de rios evita erosões, assoreamentos e garante alimento para vários organismos aquáticos. A floresta ela funciona como uma grande barreira contra incêndios, não deixando que o fogo que escape de campos agrícolas e pastagens se espalhe. A vegetação alta e densa de floresta e sua capacidade de permanecer sempre verde e exuberante, mesmo nos meses de seca, são o segredo desse importante serviço ecológico. O sombreamento da floresta mantém sua umidade e protege contra os incêndios. Embora cobrindo apenas 7% da superfície terrestre, a floresta amazônica contém mais da metade da biodiversidade do mundo, representando um tesouro inestimável para a humanidade e um grande potencial para o desenvolvimento da biotecnologia. No Brasil, existem cerca de 817.963 índios, divididos em 256 sociedades indígenas e 274 línguas. Apenas 13,8% das terras e os países estão limitados aos índios. A Amazônia Legal abriga a maior parte dessas terras, e o povo dos quais depende da floresta para perpetuarem seu modo de vida e sua cultura. Nos índios amazônicos, 69 referências de índios não contactados indicam a existência de uma riqueza cultural ainda desconhecida. A longa e acumulada experiência dos povos indígenas em relação ao uso dos recursos da floresta é uma fonte de informação valiosa para a ciência e a tecnologia moderna. As florestas da Amazônia funcionam como grandes armazéns de carbono, o qual se encontra estocado nos tecidos vegetais. Quando a floresta é derrubada e queimada, este carbono é liberado para a atmosfera, o que contribui para o aumento da temperatura da Terra e o efeito estufa. Os efeitos associados ao continuamento de emissões de CO2 e de outros gases para a atmosfera são mudanças no clima, quebra de safras agrícolas e o aumento do nível do mar, o que poderia inundar as cidades litorâneas. As emissões de carbono para a atmosfera provêm da queima dos combustíveis fósseis, 80%, e das mudanças de uso da terra, 20%, principalmente o desmatamento. O desmatamento na Amazônia libera 200 milhões de toneladas de carbono por ano, 2,2% do fluxo total global. Por outro lado, a Amazônia armazena em sua floresta o equivalente à década de emissões globais de carbono. A Agenda 2030. A Agenda 2030 é um compromisso global assumido em 2015 por 193 países, incluindo o Brasil. Ela é coordenada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e propõe a ação de governos, instituições, empresas e a sociedade em geral para o enfrentamento dos maiores desafios do mundo contemporâneo. Foram eleitos 17 objetivos de ODS.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, relacionados com a efetivação dos direitos humanos e a promoção do desenvolvimento sustentável em suas dimensões sociais, econômica, ambiental e institucional. Entre elas, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução da desigualdade, cidade e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ações contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Bem, e esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e até a próxima. I remember times when dance floor. I remember times when you go. Now I'm happy alone. She stole my heart. I can't believe I fell for the trick.